Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, vocês vão me avisando se vai. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Aqui ele some. Olha, não some essa barrinha de cima? Essa. Show. Beleza, vamos lá. Oi, gente. Agora sim, né? Boa tarde, tudo bom? Que legal que eu tô conseguindo ver os rostinhos de vocês aí. Assim, é tão louco falar às vezes online, porque às vezes a gente dá a impressão de que não tá falando com ninguém. Então é bom ver uns rostinhos por aí. Vamos lá, então. Hoje eu tô aqui para ter uma conversa com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação, a gente vai ver como é que vai estar o tempo, e daí a gente vê e faz uma breve dinâmicazinha no final. Então, deixa eu trazer o mouse para cá. Beleza. A ideia é a gente falar sobre isso aqui que está na tela. Então, o nome dessa palestra é Isso Não É um Briefing. Tá? Eu sou a Mariana, meu nome é Mariana Navarro, mas vocês podem me chamar de Mari. Eu sou designer gráfica, eu sou artista de lettering, eu trabalho como calígrafa também, isso dentro da Plau. A Plau é um estúdio de design muito focado em tipografia, então a gente trabalha principalmente desenvolvendo projetos custom, né, de tipografia para marcas. Então, desde a parte... muitas vezes um projeto de identidade visual acaba gerando uma tipografia ali no final, né? Também tem tipografia de varejo. Alguém aqui conhece a Plau, só para eu saber? A galera conhece o trabalho? Levanta a mão para... Ah, beleza, beleza. Depois dá uma olhadinha também. Eu acho que eu não coloquei aqui o handle, né, o Instagram, mas dá uma olhadinha, vão lá conhecer também. E as letras, né, sejam elas desenhadas, escritas, elas são o foco do meu trabalho desde 2018. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre, na verdade, o poder dos projetos pessoais e da experimentação. Só que para a gente falar um pouquinho de projetos pessoais, eu quero voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre mim, sobre um pouquinho da minha trajetória. O comecinho é este aí, provavelmente essa é a Mariana de 93, 94. Eu já devia ter meus 3, 4 anos. E essa fotinho do lado, ela tá aí por um motivo especial, assim, né? Sou eu ali, eu pareço um guri, mas sou eu, eu e o meu pai. Ele tá com uma daquelas... Essa foto muito entrega a idade, porque ele tá com uma daquelas câmeras de vídeo que a gente... de VHS, né? Que a gente colocava a fita desse tamanho dentro da câmera. E ele foi... ele já não tá mais aqui, né? Meu pai já faleceu há alguns anos. Mas ele foi uma pessoa muito importante na minha vida e na minha trajetória, porque apesar de ele não ser uma pessoa que trabalhou com criatividade, ele era uma pessoa criativa por natureza. Ele estava com a câmera o tempo todo, seja era de filme ou de fotografia, ele era muito ligado à música. Então, eu tive essa veia desde muito cedo, sendo esse lado, né, criativo sendo nutrido por mim desde muito cedo. E daí eu não vou falar da minha infância inteira, vou pular lá para 2009. Ali sou eu, nessa foto de 2009, apresentando o meu TCC que eu fiz no Senai. Eu tenho uma trajetória que não é necessariamente uma trajetória muito tradicional, eu não sou formada em design gráfico, ainda pelo menos,
Eu tive uma formação técnica em artes gráficas, que eu fiz pelo Senai aqui em São Paulo. Eu sou paulistana, tá? Mas eu tenho, vocês veem, eu tenho um sotaque meio esquisito, porque eu passei um tempo morando aí no Rio Grande do Sul. E em 2009, então, eu estava fazendo a apresentação desse TCC, que foi para um curso de artes gráficas, que eu caí super de paraquedas, porque eu achava que era um curso relacionado a design gráfico, e no final das contas era um curso de produção gráfica. Eventualmente, eles acabaram até mudando o nome desse curso, justamente porque ele causava essa confusão, né? Muita gente caía ali achando que estudar design, na verdade, a gente começava a estudar pré-impressão, impressão, offset. Então, eu acabei concluindo o curso, acabei ficando no curso, porque, apesar de não ser exatamente o que eu queria, poder estudar produção gráfica me trouxe uma bagagem muito legal e um conhecimento muito interessante que eu acabei aplicando de outras formas depois também, né? Esse TCC que eu fiz com esse grupo, ele era sobre produção gráfica de livro. Então, a gente fez toda uma pesquisa, foi super legal, a gente desenvolveu um livro no final também, ficou super esquisitinho, assim, mas valeu pela experiência. Aí, em 2012, eu não sei se alguém conhece a CETREM, que é uma universidade que fica em 3 de Maio, aí no Rio Grande do Sul. Eu me mudei em 2012 para Horizontina, então eu saí de São Paulo, fui para lá e eu comecei a estudar design de moda na CETREM. Eu nem sei se esse curso ainda existe por lá, porque ele era bem novo, eu não sei se ele chegou a ser continuado. Eu não concluí, eu parei acho que em 2014, eu não cheguei a concluir, mas também foi uma super experiência bem interessante, apesar de não ser... no final das contas, eu sabia que era design gráfico que eu queria, mas o design de moda também me trouxe outras habilidades, outros conhecimentos, ampliou um pouquinho os meus horizontes e principalmente me trouxe, me abriu um conhecimento de desenho, de ilustração, que sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer, que me chamava a atenção desde criança, assim. Eu era criança que foi, provavelmente como muitos de nós aqui, cresceu rodeada de canetinha, de material artístico. Eu estava sempre pela casa dos meus pais, dos meus avós, copiando os quadros que tinham na parede. E desenho sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, mas sempre foi muito difícil para mim, assim, sempre de uma maneira meio sofrida. Eu não curtia muito ficar estudando anatomia, estudando perspectiva, né, os fundamentos e tal. Mas eu tive um pouco disso na faculdade de design, de moda, né, no caso, e isso, né, me trouxe um pouquinho de volta esse desejo de criar, né, porque até então eu estava trabalhando em gráficas, né. Eu saí do curso de artes gráficas que eu fiz no Senai, eu fui fazer um estágio na Companhia das Letras, né, na editora. Esse estágio foi no departamento de produção gráfica, então eu estava sempre muito ligada ao universo de gráfica, não tanto ao universo de design ou artístico, de ilustração, enfim. Então aqui são um compilado aí de 2011 a 2016, o que eu estava explorando criativamente nessa época. E daí, em 2018, eventualmente, eu comecei a explorar com letras. Então, eu estava num período em que eu tinha essa dificuldade com a ilustração, eu gostava de fazer, mas era um processo difícil, assim, meio sofrido, como eu disse. E foi um período, assim, até uns anos antes, rolou aquele boom do lettering, assim, né? Então, acho que por causa do Pinterest, não sei nem se tanto pelo Instagram, acho que mais por conta do Pinterest, isso começou a ter um burburinho aqui de lettering, né? E eu caí meio que nesse balaio aí, mas meio que sem saber o que era, o que estava acontecendo. Se eu for buscar os meus sketchbooks de 2014, assim, vai ter letra desenhada lá, mas eu não fazia a menor ideia do que era. E, eventualmente, eu estava sempre publicando essas coisas no meu Instagram. E daí, morando em Horizontina, um arquiteto ali da cidade, ele estava trabalhando, essa foto da esquerda é de uma floricultura, ele estava trabalhando em reformar esse espaço e ele viu umas letras ali que eu tinha feito, e era tipo em aquarela, eu acho, nada a ver com parede. E ele me mandou uma mensagem, ele falou, olha, eu tô fazendo esse projeto aqui, você faz isso em parede? Você faz mural? Eu falei, faço, com certeza. Eu nunca tinha feito um mural na minha vida. Inclusive, eu tenho medo de altura e essa parede está a 2 metros do chão. Mas eu falei, vamos lá, bora. Não foi tão assim, né? Eu
de fato, conversei com ele e falei, olha, eu nunca fiz, mas eu acho que dá, tá? Mas eu quis deixar claro que seria uma experiência nova para mim, né? Eu não... eu prezei pela transparência naquele momento, mas ele confiou, ele falou, não, vamos lá, trabalhando com aprovação e tal, né? Mandar arte para o cliente. Enfim, estão as letrinhas. Eu acredito que elas estão lá até hoje. Eu estive em Horizontina no ano passado, elas ainda estavam lá, então provavelmente acho que gostaram. Eu vejo todos os defeitos possíveis nessas letras hoje. Tem muita coisinha errada, torta ali, mas assim, ainda assim foi um primeiro passo. E depois foi meio que uma reação assim em cadeia, né? Como ele era um arquiteto, eu já logo falei, putz, meu, imagina que vontade de fazer um paredão, né? Vontade de fazer um mural gigante. Ele falou, olha, a minha família tá abrindo uma pizzaria, a gente tem uma parede lá enorme, se você quiser eu te dou o material e você, né, faz a arte. Eu falei, bora, vamos fazer. Aquele tipo de projeto que a gente não ganha um centavo para fazer, ganhei algumas pizzas, o que foi ótimo, mas grana mesmo não veio. Mas foi muito legal, assim. E aí dá para ver, nem dá para ver toda a parede. Tem mais coisa para as duas pontas, assim. Ela era bem longa, acho que tinha uns 15 metros ali. Claro que é dividido, né? Porque tinha algumas portas ali no meio. Mas também todo aquele processo, assim, né? De experimentar com o processo criativo em si do trabalho e também do atendimento, né? De fazer as aprovações com o cliente, apesar de não ser um projeto pago, né? E ainda assim sendo espaço comercial, a gente fez um pouco dessa questão de aprovar a arte e tal. E daí trabalho com tinta, com pincel. E eu demorei, gente, acho que eu demorei uns 2 meses, assim, para fazer. E daí também fazendo com calma, né? Era um período que chovia muito, enfim. Mas foi uma puta experiência legal e isso, querendo ou não, foi me deixando... Como Horizontina é uma cidade muito pequena, Horizontina é uma cidade de 18 mil habitantes. Só que ali perto tem 3 de Maio, tem Santa Rosa. Então são cidades que são pequenas também, assim, né, entre aspas, mas estão tudo muito pertinho ali, né? Então isso foi me fazendo ficar conhecida de alguma maneira ali na região. Comecei a fazer mais projetos por ali, né? Não trouxe todos eles aqui, mas só para dar esse contexto, né, de que no final das contas eu amava a ilustração, mas no final das contas quem falou mais alto foram as letras. As letras, as coisas ficaram mais simples, eu me sentia mais em fluxo, né, desenhando letra do que desenhando personagem, enfim. Só que tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que eu consegui desde o início, ou muito próximo ali do início, ter o cuidado de procurar estar sempre ligada à técnica e ao fundamento, não ficar a coisa muito no feeling, assim, né? Eu fui atrás de fazer curso, eu tenho muito isso para mim, assim, de que o resultado perfeito ele vem disso, ele vem da técnica e vem do fundamento, aliado depois a outras coisas como o olhar, né, como a bagagem cultural que a gente tem, enfim. Mas desde o começo eu tive a oportunidade, eu tive a sorte, talvez, de cair. Não sei se alguém conhece, se não conhece, vão dar uma pesquisada no Jackson Alves. Ele é um dos maiores nomes que a gente tem de lettering, de caligrafia aqui no Brasil. Há muitos anos atrás, acho que foi em 2016, ele abriu um curso que era sobre caligrafia e lettering, e eu entrei, acho que provavelmente naquela primeira turma dele. Então, assim, eu não sabia quem era Jackson Alves, mas eu tive a sorte de poder estudar com um professor que já era muito renomado. Então, assim, eu estava indo numa fonte sólida, né, para aprender exatamente o que eu estava fazendo, né. Então, assim, acho que é interessante, talvez vocês já saibam, né, mas eu acho que é legal trazer esses conceitos até para a gente se localizar um pouquinho, e nivelar, caso alguém não saiba, né? Apesar de a gente está falando de letra, a letra não é tudo igual, né? Então a gente tem 3 disciplinas aqui. A gente tem a caligrafia, o lettering e a tipografia. Eu gosto de dizer que elas são irmãs, elas andam juntas, mas elas não são a mesma coisa. E daí, para trazer um pouquinho dessas definições, a gente pode dizer que a caligrafia ela é a arte da escrita.
e a gente considera como escrita as letras que têm suas principais partes formadas a partir de movimentos ritmados que seguem um ductus. O ductus, a gente pode dizer que é o esqueleto da letra. É o caminho que a pena faz, que a ferramenta qualquer que seja que a gente estiver usando vai fazer no papel para formar aquela letra. Então, esse é o ductus. No lettering a gente desenha. Então, a gente está trabalhando com formas desenhadas através de múltiplos traços, delimitando os contornos e os preenchimentos em seguida. Então, uma coisa é escrita, outra coisa é desenho de letra. E, por fim, a gente tem a tipografia. E daí, por tipografia, a gente está falando de sistemas modulares de alfabetos completos, que vão incluir símbolos, números, diacríticos, pontuações, criados para reprodução de uma forma que tudo funcione em harmonia entre si, tá? Então, não importa o que a gente vai estar... se a gente precisa fazer um texto muito longo, não importa a ordem que a gente for fazer, ou como a gente for digitar aquilo, vai funcionar, né? Diferente de uma peça de lettering, por exemplo. Se você quiser ficar trocando as letras de lugar, aquilo provavelmente não vai funcionar, porque o lettering ele é pensado como uma peça única, né? Ele é pensado como uma ilustração, e a caligrafia também segue um pouco essa mesma lógica, né? Então, uma coisa que eu acho que é o objetivo da gente aqui, o que é o que eu quero deixar para vocês, é a questão dos projetos pessoais. Façam projetos pessoais, tá? Mas por quê, né? Quem são os projetos pessoais? Onde eles vivem? Do que eles se alimentam, né? Eu gosto de dizer que projetos pessoais, eles partem de um processo muito interno. E daí a gente está falando do quê? A gente está falando de expressão, de autoconhecimento, de satisfação pessoal, de exploração, fluxo. É aquilo que a gente faz e que de alguma forma não tem muito esforço. A gente faz... Eu não estou dizendo esforço no sentido de fazer algo desleixadamente, mas é isso, assim, é uma coisa que vem fácil, que já desperta o nosso interesse. Então a gente não vai ter aquele, putz, eu vou ter que sentar e vou ter que fazer isso, sabe? Aquele desânimo para fazer. É uma coisa que é mais natural e que vem muito da gente. E para falar um pouquinho desses processos, eu acho que é interessante, eu vou trazer alguns exemplos de projetos pessoais que eu já fiz ao longo dos últimos anos, para exemplificar um pouquinho também. E daí eu tenho alguns, né? Esse primeiro que está na tela aqui é o Star Stuff. É uma série de peças em lettering e caligrafia que foram inspiradas em estrelas. Eu sou... uma das coisas que eu sinto mais saudade de morar em Horizontina, de morar no interior, é que o céu à noite era muito limpo aqui. Em São Paulo, gente, para quem conhece São Paulo sabe que mal deve ver uma estrela no céu. E eu amava, assim, passar... De verdade, eu ficava, assim, olhando para cima. Porque é um assunto que eu gosto, que me fascina, embora eu entenda patavina nenhuma de astronomia, mas me fascina, assim, né? E Star Stuff, por quê, né? Star Stuff é parte de uma frase conhecida até do Carl Sagan, que foi um divulgador científico super importante, e ele tem uma frase, né, que a original em inglês fala "We're made of star stuff", e eu fiz esse cartaz aqui que tem essa tradução, né, livre, né? Somos feitos de poeira das estrelas. Eu acho isso super bonito, assim, poético. Então, esse daqui foi um exemplo, né? Foi o primeiro cartaz que eu fiz. Na verdade, ele até é o número 0, né? Porque eu pensei, eu vou fazer uma série de cartazes inspirado nas estrelas, e cada um desses cartazes vai ter uma numeração. Vou fazer, tipo, sei lá, de 10 cartazes. Então, como esse daí não tem uma estrela, necessariamente ele é o 0. Daí aqui um pouquinho do processo, né? Eu sempre começo meu processo de lettering no papel. Nunca vou começar isso já direto no vetor ou direto no computador. É muito, muito raro isso para mim. Então, um pouquinho de como foi fazer esse processo no papel e passar para o vetor, né? Esse aqui teve uma finalização que foi vetorizada. Aí, o primeiro cartaz, que daí já de fato é o primeiro mesmo, né? Que é o Sirius. E daí a minha intenção aqui era trazer um pouquinho de informação. Então, ali no cantinho tem qual que é a constelação dessa estrela, qual que é a distância que ela está da Terra. Enfim, trazendo algumas informações, né? E daí já um pouco de processo também. Foi um sketch que começou no meu sketchbook, passou para o vetor,
Depois ele teve um acabamento também no Photoshop para fazer alguns efeitos. Aí a segunda estrela que eu estava trabalhando era a Bellatrix. Esse daqui já foi um trabalho que ele é 100% caligráfico. Hoje, como essa é uma série mais antiga, eu olho hoje, eu já vejo eu já faria muita coisa diferente, assim, especialmente nessa peça, mas eu ainda gosto dela de uma maneira geral, né? E essa, obviamente, é uma das muitas séries que a gente começa e nunca termina, então provavelmente já tem uns 2 anos que isso aqui tá na gaveta, tá parado, mas eu quero um dia retomar e sei lá, quem sabe criar um zine a partir disso, alguma coisa assim. Aqui já um pouquinho do processo dela. E aqui, gente, vocês podem ver materiais importados, muito caros e muito difíceis de conseguir. Tá? Dá para ver a pena ali em cima, que ela é feita de um lápis e de uma latinha de coca e fita crepe. Tá? São materiais que a gente não encontra em lugar nenhum, é super difícil, tá? Não tem no Brasil. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Isso só para dizer que, no final das contas, também, ferramenta, material importa até certo nível. Muitas vezes o lápis de papel ou o que a gente tem na mão já dá super bem, assim, especialmente quando a saída é digital, aliás, né? E daí, para quem se interessa um pouco também por lettering e por letras de uma forma geral, né? Eu indico dar uma olhadinha no 36 Days of Type. O 36 Days of Type é um desafio que acontecia anualmente no Instagram, tinha uma galera que organizava isso por lá. E era interessante porque existia um calendário fixo, então, tal ano vai começar tal dia, vai terminar tal dia, e cada dia tinha uma letra para ser feita e publicada, né? Então, 36 Days, justamente, né, porque contempla todas as letras e os numerais também. E esse daqui foi a versão que eu fiz em 2021. Eu estava num momento, assim, muito com essa pegada, assim, de vou fazer qualquer coisa, no sentido de vou experimentar o máximo de coisas que eu puder fazer. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que foi, né, assim, todos os resultados que eu tive, né, de todas as letras. Então, aqui tem vetor, tem nanquim, tem caneta dessas fine line, tem pincel. Aqui também já tem spray, o X, por exemplo, ele foi com spray. O 5 é pintura com dedo, sabe? Então, muito nessa pegada, assim, de misturar lettering e caligrafia, mas experimentar um pouco com forma, experimentar com materiais e acabamentos diferentes, para ver o que saía dali, né? Então, foi uma experiência, assim, bem interessante poder fazer, né? E é legal que tá um pouquinho dessa evolução, porque eu fui fazendo isso ao longo dos anos. Eu não fiz 2022, mas eu fiz 2023, e 2023 eu tava com uma pegada de caligrafia mais forte, assim, eu tava mais... É engraçado porque eu percebi que ao longo do tempo eu tô sempre fazendo as 3 coisas, mas sempre tem períodos em que eu tô mais ligada a uma. Então, tem período que eu tô mais no lettering, tem período que eu tô mais na caligrafia, tem período que eu tô mais na tipografia, enfim. E aqui, 2023, foi um período que eu tava muito ligada em caligrafia. Então, aqui a ideia era trabalhar com camadas e construindo camadas, né, de uma mesma letra. Então, o fundo ali do A, por exemplo, são vários As, o fundo do B são vários Bs, o C são 2 Cs sobrepostos, então tinha um pouquinho desse jogo, tudo feito com caligrafia. E daí o que eu tivesse na mão também, pena, tinta, caneta mesmo, brush pen, enfim. Aqui também é a continuação. E é legal porque a gente acaba conhecendo outros artistas e outros designers também, né, durante esse período, porque como tem muita gente de vários lugares, assim, né, porque é um desafio que ele rola a nível mundial, né, então, tá ali no Instagram e a gente pode ir seguindo pelas hashtags, ou a própria galera que organiza vai compartilhando eventualmente alguns posts que eles gostaram, ou que, enfim, fosse interessante. Esse Z foi a única vez que eles compartilharam alguma coisa.
Gente, a imagem tá meio esquisita para mim. Vocês estão me vendo ainda? Tá. Tá, beleza. E daí a gente chega em 2024, daí para ver, né? 2024 já total no vetor. E 2024 foi diferente porque foi extraoficial. Tipo, o desafio não rolou na realidade. Mas mesmo assim, como a galera já tinha uma expectativa de fazer isso todos os anos, ele aconteceu mesmo assim, né? Tendo a organização oficial do desafio ou não. Eu já estava com a expectativa de fazer, eu já sabia que eu queria fazer algo mais vetorial, algo mais entrando para uma parada mais tipográfica mesmo. Então eu ia fazer de qualquer jeito também. E aqui já um pouco dessas minhas explorações. Também testando com estilos diferentes de letras. E aqui eu estava começando a usar o Glyphs, então eu pensei, né, eu só vou vetorizar com Glyphs para ir praticando, usar essa oportunidade para praticar a ferramenta também, além de testar com formas, de testar com estilos de letras diferentes. Então é um tipo de desafio que eu acho que exige bastante da gente criativamente, mas que é positivo de fazer justamente por isso, assim, porque exige que você tenha, né, esteja criando ali durante aquele período. Claro que dá para preparar antes e só publicar nos dias, mas se eles voltarem nos próximos anos, ou mesmo se rolar extraoficialmente, para quem é interessado assim, em letras, eu recomendo participar porque é divertido, assim, é uma boa ideia, assim, sabe? E daí, seguindo, eu tenho esse projeto também, que é um projeto que eu gosto muito. Ele foi feito durante um workshop que foi ministrado pela Lígia Pires. Outro nome, para quem não conhece ainda, vale muito a pena conhecer. A Lígia também é uma artista muito talentosa. E ela, de vez em quando, ela abre turma para esses workshops, eu recomendo super. E eu fiz esse que era de lettering, mais focado em ilustração. E eu trouxe esse projeto por alguns motivos aqui que vocês vão ver. Esse era o projeto final. Eu pensei em criar um cartaz. Claro, né? Precisa criar uma peça. O designer sempre vai criar um cartaz, né? Porque é o default, assim, né? Então eu pensei em criar um cartaz. Eu estava assistindo The Handmaid's Tale, né, o conto da Aya na época, e foi bem perto dos... Se alguém conhece, né? Foi perto de uns episódios que tinha essa frase ali em determinado momento lá da série. E eu gostei disso e resolvi fazer, né? Eu trouxe esse projeto aqui porque esse projeto, eu tenho ele, por fazer parte de um curso, ele está muito bem documentado. Então, vocês vão acompanhar como é que é todo o processo de criação de um lettering, né? De uma peça em lettering. O primeiro passo, né? O que a gente fez aqui é primeiro entender, tá? O que é que eu vou fazer? Tá? Qual que é a frase? O que eu tenho de conteúdo para lidar aqui? Então, eu tinha essa frase, eu tinha... Gente, essa pronúncia é difícil, né? Nolite te bastardes carborum dorum. E daí eu já escrevi isso é uma folha A4, tá? Escrevi isso naquela folha ali, já contei quantas letras que eu tinha, porque é importante para a gente já começar a pensar em espaçamento, em disposição das coisas. E ali, basicamente, trabalhar em miniatura. Por quê? Porque isso aqui é para a gente pensar rápido, é para pensar em alternativas de composição de uma maneira que seja rápida. Porque já pensou, você começar... Tá, eu sei que esse cartaz vai ser um A3, por exemplo. Eu vou direto pegar uma folha 3 e ficar desenhando, vai chegar um momento que a gente vai ver que a coisa não vai andar, não vai funcionar, alguma coisa estava errada no meio do caminho. Então, a gente perde material, perde tempo, não é legal. Então, testar com miniaturas, ideia é miniatura mesmo, tá? Eu acho que, pensando que isso aqui é uma folha 4, esses desenhos têm em torno ali de 6 centímetros cada um, mais ou menos, tá? Justamente para testar essas possibilidades. E daí entender, tá? Isso aqui talvez tenha potencial, isso aqui não tem. O que tem potencial, a gente parte para uma próxima etapa. Então, eu tinha 2 rascunhos ali que eu achei que tinham mais potencial. Isso aqui é outra folha 4. Então, são as mesmas miniaturas desenhadas um pouquinho maior. Elas têm um pouquinho mais de nível, assim, de detalhe, mas ainda não é pensando em acabamento. Nada disso aqui é para ser desenho bonito. É só
para entender mesmo o que pode funcionar nessa composição. E daí, entendendo o que é que eu vou querer de fato seguir, e na verdade eu acabei seguindo com esse da direita, aí eu já posso começar a desenvolver essa arte, né, essa peça, num formato maior e mais bem acabada, né? Uma das coisas que eu fiz aqui é que eu já sabia que eu queria ter uma base caligráfica, e então eu já tinha mais ou menos a posição dessas palavras, e aqui eu já estava testando como que eu gostaria que essas palavras, né, pudessem ficar, né, com qual expressão que eu gostaria que elas tivessem. Então, uma eu trabalhei com pena quadrada, a outra eu trabalhei com brush pen, na verdade com pincel mesmo, a maior parte foi com... Eu cheguei a fazer teste com brush pen, mas ali, esses particularmente aqui, são com pincel e tinta mesmo. E daí, o que eu fiz, né? Eu separei isso em uma folha, assim, em 3 partes, né? Então, eu tinha a parte superior, a parte do meio, a parte de baixo, elas estão todas separadas. Então, para testar o que eu gostava de composição, eu só ia variando, né? Eu ia variando as partes e fotografando para ver o que talvez pudesse funcionar melhor, o que me apetecia mais nessa composição. E daí, uma vez que eu escolhi isso, que eu entendi o que eu queria, aí eu parti para esses rascunhos já num formato maior. Então, esses rascunhos aqui já são rascunhos em formato A3, porque eu queria fazer a finalização, inclusive, manual. Então, já está no formato original. E daí, ali dá até para ver os números ali em cima, né? Tem a sequência, né? 1, 2 e 3. Então, a gente trabalha em lettering sempre em camadas. O lettering, a gente nunca vai... A tua primeira tentativa, o teu primeiro rascunho, nunca é a tua peça final. A gente sempre trabalha em camadas, porque lettering é construção. A gente vai, aos poucos, ajustando aquilo como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Ainda mais algo que tem tantos elementos quanto isso daqui tem. E daí, essa foi uma peça que eu resolvi finalizar ela na mão. Então, trabalhando com mesa de luz mesmo, tanto para fazer as camadas, quanto para, né, fazer essa arte final. E daí foi papel e caneta fine liner mesmo também. Então, daí do meu rascunho final até a versão finalizada no papel. E depois, muito importante, o fundo dessa arte, eu queria que ela tivesse como se fosse uma textura de um texto, né? E daí eu usei essa letra, que é uma letra gótica, essa é a gótica textura, justamente ela tem esse nome porque ela forma essa textura no papel, né? Ela é muito quadradinha, muito certinha, muito modular, então ela dá a impressão mesmo de textura. E daí eu usei algumas frases também que são do contexto ali da série, enfim, da história, e eu caligrafei isso algumas vezes e levei isso para o computador também para montar esse padrão, né? Ele formou quase como se fosse um padrão, e daí até dá para ver como é que ele ficou ali no fundo, né? Ele é só para criar, de fato, uma camada a mais ali de profundidade na arte, né? Então ela passou por todos esses processos e foi finalizada daí então no Photoshop para adicionar cor, enfim. Então, se a gente vai resumir, né, o que a gente viu sobre essa questão do processo criativo de fazer um lettering, é basicamente isso. A gente tem o briefing, que é o momento da gente olhar para dentro. Então, eu vou entender quais são as informações que eu preciso para fazer aquele projeto, e daí, por briefing, né, a gente está falando de um contexto de lettering. Então, eu preciso saber qual que é o conteúdo, existe algum estilo específico que precisa ser atendido, qual que é a aplicação que isso vai... Aonde esse lettering vai ter que ser aplicado, quais são... existem limitações para isso, então a gente tem que entender essas informações que são de respeito ao projeto. Depois a gente parte para um momento de pesquisa. A pesquisa a gente olha para fora, e daí esse olhar para fora pode ser qualquer coisa que vai ter, que vai agregar no projeto de alguma maneira, qualquer informação que vai trazer algo de importante ali para o projeto. Pode ser referências visuais, com certeza, mas referências diversas, assim, né? Para mim,
para esse projeto, por exemplo, muito das minhas referências vieram da série. Tanto referências visuais, quanto referências do próprio conteúdo e da história em si, né? E daí a gente passa pelos rascunhos, e os rascunhos têm etapas dentro de si, né? Então, fazer aquelas miniaturas, e daí evoluindo esse lettering aos poucos, né? Como a gente falou, é uma questão de construção. Existe uma etapa de refinamento, e daí é o momento em que a gente, de fato, vai olhar para os detalhes e que a gente vai se preocupar com cada linha, com cada curva, com cada serifa. E daí a gente passa para a arte final. Eu vou tomar uma água, gente, que minha voz tá indo embora. Só um momentinho aqui. Daí, alguns desses projetos, né, que eu mostrei são séries, né? Mas nem sempre a gente precisa estar falando de séries, ou isso... séries eu não estou falando, né, de contos da Aya, né? Séries de criar múltiplas peças para o mesmo projeto. A gente pode estar falando de peças únicas, né? De coisas que, de repente, é uma frase que você acha interessante, é um trecho de uma música, enfim. E muita coisa nasce do meu sketchbook. Então, assim, ter um sketchbook sempre é positivo e é muito rico, assim, né? Criar esse hábito de estar sempre rascunhando alguma coisa, né? Esse, particularmente, dá um sketchbook grande, mas, assim, ter um sketchbook pequeno que dá para levar para os lugares, ou, às vezes, a gente vê coisas interessantes na rua, fotografar para depois passar para o sketchbook, enfim. Mas só mais alguns exemplos de algumas peças que eu tenho feito durante esses últimos anos. Essa Bad Habits é interessante porque essas duas peças, na verdade, né, tem um outro projeto que é bem interessante também para quem gosta de letras conhecer, que é o Typism, que é eu não sei bem dizer se eles trabalham como uma comunidade, mas eles oferecem, às vezes, algumas conferências, palestras, enfim, e tem uma publicação anual. Esse ano, na verdade, foi a última que eles fizeram, né? Tá fechando a 10ª edição. E qualquer pessoa poderia, né, dado um determinado período que eles abriam as inscrições, enviar algumas peças, e isso era avaliado por um certo grupo de pessoas, e eles selecionavam algumas artes para irem nos livros, né? E no ano passado, essa Bad Habits entrou, foi a primeira vez que eu tive qualquer coisa minha publicada em um lugar, eu fiquei muito feliz. E esse ano, essa do lado direito, a You Are Just My Type, entrou também. Então, esse livro ainda não saiu, mas acho que, não sei se até o final do ano ou ano que vem tem a publicação, mas também é uma fonte interessante para seguir e conhecer, justamente porque eles oferecem de vez em quando essas palestras e uns conteúdos muito bons, assim. E daí também seguindo, né, também nessa ideia, assim, de estar sempre buscando formas diferentes e testando com o que tem na mão também, assim, né? Esse exemplo, o Screen, ali do lado esquerdo, foi um rascunho completamente aleatório que estava no meu sketchbook, que eu estava com uma brush pen bem estragada mesmo, rabiscando essas formas, assim, de um jeito bem solto, e depois vindo com outro papel por cima, um papel vegetal ou um papel manteiga por cima, para para ir ajustando essas formas e vendo o que eu consegui extrair dali. Esse outro também, do lado direito, é uma brush pen só, testando o que eu conseguia fazer de formas e de espessuras diferentes, de texturas diferentes com uma mesma ferramenta. Brincando um pouco com as letras também, né? Eventualmente, é uma coisa que eu faço muito pouco, mas eu gostaria de fazer mais, que é ir para a rua pintar. Então, no ano passado, eu consegui fazer esse mural. Foi um amigo meu que é grafiteiro e me convidou. Ele falou, pô, tem
tem um muro lá, consegui para nós, vamos lá fazer. E foi super divertido, a primeira vez que eu usei spray, assim. Então, trabalhar em outros formatos também é uma coisa que é super divertida, assim, né? E acho que mantém um pouquinho a chama acesa, assim, né? A gente está sempre se renovando e tentando buscar experiências diferentes, experiências novas que vão ampliar um pouco, assim, né, a nossa cabeça, né? Porque você desenhar a letra desse tamanho aqui no papel, né, para baixo, que é outra coisa de você desenhar isso numa parede, numa dimensão muito maior. Então, é legal quando dá para fazer esse tipo de experiência, né? E um outro lado do meu trabalho que eu gosto bastante, assim, mas até tá um pouquinho de lado ultimamente, com a caligrafia brincar bastante, assim, e de uma maneira mais solta, de uma maneira mais, eu não vou dizer desconstruída, assim, não acho que essa é a palavra certa, mas eu gosto muito dessa coisa de trabalhar em camadas, e daí a colagem vem para completar isso também, então eu gosto muito de brincar com isso também. E daí o que é a questão, né, dos projetos, dos processos pessoais, né, dos projetos que a gente faz para a gente, né? Eu acredito que tem um processo interno que a gente falou lá antes, né? É uma coisa de uma exploração pessoal, uma coisa que tem muito mais a ver com uma satisfação do que às vezes buscar um retorno financeiro, ou não que não possa dar um retorno financeiro, mas essa não é necessariamente a razão pela qual a gente está fazendo um projeto pessoal. Às vezes é muito mais por uma questão de preciso fazer, preciso criar alguma coisa, assim, né? Eu acho que muitos criativos, ou pessoas que trabalham com criatividade, de uma maneira geral, têm um pouco dessa ânsia de estar produzindo coisas. Então, tem esse espaço, né, de uma exploração que ela é mais interna, né, e buscar respostas, né, buscar... E às vezes não só respostas, né, mas perguntas, né, sobre o que a gente gosta de fazer, como que a gente gosta de abordar o nosso trabalho, enfim. Mas eu acredito que existe um resultado externo também para esses processos, né? E quando a gente fala dos resultados externos, aí é que a gente começa a pensar, tá, eu fazer um projeto pessoal aqui, que é uma coisa que eu estou fazendo para mim, é uma exploração minha, isso pode gerar, daqui a pouco, uma diferenciação. Eu posso, aquela coisa, né, de, pô, qual que é o meu estilo? Quando a gente fala de design, tem, né, estilo é uma coisa, estilo pessoal é uma coisa que eu acho que não tem tanto espaço, assim. Não que não tenha tanto espaço, mas é mais polêmico falar de estilo pessoal em design, né? Acho que são coisas diferentes. Mas mesmo assim, né, a gente pode gerar uma diferenciação no ponto de vista, na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente soluciona os problemas, e pode gerar oportunidades novas, né? Pode gerar uma sensação também de pertencimento, porque conforme às vezes a gente vai produzindo esses trabalhos e compartilhando, a gente pode acabar fazendo parte de uma comunidade. Então, para mim, por exemplo, estar no Instagram, compartilhar as coisas que eu faço no Instagram, hoje trouxe para mim, basicamente todos os meus amigos são praticamente todos da mesma área, que fazem a mesma coisa que eu conheci porque eu comecei a fazer letra. Então, tem todos esses aspectos, assim, né? E tem um aspecto, às vezes, de reconhecimento também, né? Às vezes você passa a ser reconhecido pelo que você faz de alguma maneira, justamente porque você desenvolveu todo esse aspecto desse olhar próprio, dessa abordagem própria através dos seus projetos pessoais, e, enfim, isso te trouxe algum reconhecimento. E daí, né, os livros, né, na verdade, o livro que foi o Typismo, o livro 9, né, que foi o que saiu, essa caligrafia do Bad Habits. Então, é uma maneira para mim, foi uma forma de ter esse reconhecimento, assim, né, de for alguma coisa que... Essa foi uma peça de caligrafia que eu fiz ali sem a menor pretensão e gerou alguma coisa, né, seja ela qual for, né? E daí, dentre essas coisas que foram gerando de resultados externos para mim, foi poder depois voltar para Horizontina, que é uma cidade que eu vivi por 10, 11 anos, na verdade, e que eu tenho muito carinho, foi poder voltar para lá e deixar esse mural no MEA, né, que é o Museu da Evolução Agrícola,
não sei, né, se alguém ali da região já teve a oportunidade de conhecer, mas é um museu muito legal. Horizontina foi a cidade onde foi construída a primeira colheitadeira do Brasil, então eles têm a fábrica da John Deere lá, e esse museu está muito ligado a essa história, e eles me convidaram, a mim é um outro artista, que é um colega meu também, o Diego Carneiro, ele tem um mural na frente do meu, e o que eu fiz é o rosto de uma mulher indígena, ele é todo formado por palavras, essas palavras ou elas têm origem indígena, ou são palavras de nomes dos municípios ali da região, o nome de rio, enfim. E o dele, que está ali do outro lado, são sobrenomes de imigrantes, né, e das famílias ali da região. Então foi um projeto que eu tenho também muito carinho, e que só surgiu porque eventualmente eu fiz aquele mural naquela pizzaria ali em Horizontina, sabe? Daí um pouquinho de como foi fazer esse processo. Pela foto, não sei se dá para entender a dimensão, assim, né? Mas foi um projeto de 10 dias de trabalho, assim, bem desafiador. São quase 400 palavras que tem ali, e ele tem 8 metros de altura, então foi bem loucura, assim, mas valeu a pena, assim, né? E no final das contas, isso tudo também acabou me levando a Plau, que é hoje onde eu trabalho hoje, né? O objetivo, né, o mote da Plau é fazer tipografia pop. Então, a ideia é que tipografia um dia seja assunto de roda de conversa, assim como música, sabe? Então, né, eu tô hoje com esse pessoal aqui, que é um pessoal super bacana, que vale a pena muito conhecer o trabalho de cada um. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Plau, o Rodrigo Sayani, que é um dos sócios, ele falou assim, ó, acho que não que tivesse isso antes, mas meio que ficou como tradição, assim, já, né? Entrou na Plau, vai ter que pegar um logotipo e vai ter que redesenhar esse logotipo. É a primeira tarefa a fazer. E ele me trouxe esse desafio, que era refazer o logotipo da Alfazema. Alfazema, gente, é uma coisa meio antiga, assim. Eu acho que a minha avó devia usar isso há muitos anos atrás, que é um perfume. E ele tem essa... Eu acho esse logotipo muito interessante, assim. Ele tem muita personalidade, ele é muito legal. Mas ele é cheio de detalhezinhos, assim, que poderiam ser melhorados. Então, eu tive que passar por todo um processo para fazer isso. A primeira coisa foi entender, né, fazer uma análise desse logotipo, entender quais pontos que ele tinha de positivo, né, coisas que eram legais, pontos de inconsistência, coisas que ele poderia melhorar. Então, fazer de fato uma análise disso e depois partir para a mão na massa, né, começar a tentar entender isso. E esse foi um processo que para mim foi muito interessante, porque ficou uma lição assim muito boa, porque a minha vindo de uma base caligráfica muito forte, a minha vontade era corrigir esse logo caligraficamente. Então era pegar todos os defeitos que ele tinha e corrigir com a caligrafia. Então, na caligrafia é assim, né? Porque a gente entendeu que caligrafia é a mãe de todas. As letras, elas são como elas são por causa da caligrafia. Eu sei qual lado do A tem que ser mais grosso por causa da caligrafia, né? Então a minha intenção foi essa, assim, o meu instinto foi esse de início. E eu via que a coisa não estava andando, assim, eu dei murro em ponto de faca mesmo. Foram muitos rascunhos e a coisa não estava indo, assim. E no final das contas, acho que a lição para mim que ficou é que quando a gente fala de logotipos em particular, nem sempre o que a gente está buscando é a perfeição daquelas formas. Porque quanto mais eu tirava do que eu estava considerando, do que eu estava enxergando como talvez errado caligraficamente, eu tirava a personalidade desse logo. Ele estava se perdendo do legado que ele tinha, das características que tornavam ele único, que tornam ele interessante. Então foi um desafio bem legal, assim, e esse foi o resultado, né, que eu cheguei. Foi um processo
cheio de aprendizados, assim. Eu falo, se vocês quiserem dar uma olhada no site da Plau, né, que tem uma aba lá que é de conteúdo, que é o Entrelinha. Lá tem um conteúdo mais extenso sobre como é que foi esse processo. Eu falo mais em detalhes de como é que foi. Como é que foi redesenhar esse logo, né? E tem outros conteúdos lá também que são muito bons, então eu super recomendo o conteúdo da Plau em termos de... para discutir tanto aspectos técnicos quanto, às vezes, culturais, assim, da tipografia também, né? Como ela permeia a nossa vida, assim, nosso dia a dia. Então, recomendo muito. Deem uma olhada lá, é o Entrelinha. E tem outros estudos também de redesenho de logo e tal, que valem super a pena dar uma olhada, tem muito aprendizado ali. E um dos primeiros projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar na Plau, que foi, eu ainda acho meio louco, assim, foi trabalhar na tipografia da Kellogg's. Essa tipografia, na verdade, ela estava sendo produzida pela XYZ Type, que é uma foundry dos Estados Unidos, né? Eles foram contratados para fazer esse projeto. Eles passaram para nós, para Plau, o desenho dessa tipografia. Então, na verdade, a gente ficou com toda a parte de design dela, de desenhar a tipografia, e eles fizeram mais a parte de programar isso, fazer toda a parte de engenharia da fonte. Quando eu cheguei na Plau, esse projeto já estava praticamente terminado, mas eu tive a oportunidade de entrar e colaborar com algumas coisas. E aqui, né, ela já aplicada ali, acho que só na Bolsa de Valores, assim, então bem legal ver isso tomando vida. Aqui foram alguns dos estudos, eu consegui fazer poucas coisas, né, entrar em algumas letras específicas que estavam ainda a ser definidas ali no desenho. O 1% que eu desenhei, acho que foi um que acabou entrando para a fonte, mas teve muitos estudos, assim, foi um projeto bem interessante de poder trabalhar e já começar aplicando coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, né? Um outro projeto que eu consegui, né, que eu pude trabalhar também foi esse da Skidoo. A Skidoo eles são como se fosse uma produtora de eventos. Esse projeto, na verdade, o projeto de identidade visual, de branding, é do Fixgo. A Plau entrou só para desenho de logotipo também. Daí um pouquinho desse processo, né, passando pelo processo de caligrafia, da caligrafia, desenvolvendo isso no lettering, fazendo todo aquele refino, né, para depois chegar numa parte de vetorização e finalização do logo. A Justiça Delas foi um projeto muito legal. Eu não me lembro agora se a gente já soltou case desse projeto, mas esse foi um projeto importante, assim, para Bono, que saiu, que é para o Justiça Delas é um instituto que trabalha com mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Que estão em situações de vulnerabilidade. E a gente entrou para fazer o branding e a identidade visual. Acabou que esse é um logo que é super interessante, porque ele se move, né? Que eu não tenho vídeo, mas ele tem essas 3 instâncias, então ele tem uma em que você está, né? Essa do meio, aquela parada ali. A ideia era como sempre, porque o assunto é gerar conscientização e lutar contra essa situação, né? Então, o megafone vem disso, né? Do grito, né? Do grito e de dar voz a essas mulheres, de dar voz às necessidades dessas pessoas. Então, um pouco, né, de como que isso se originou ali, né? O desenho da esquerda é o desenho da Ana, foi ela que teve essa ideia. A Ana, inclusive, ela é conselheira, se não me engano, do Instituto. Então, ela que fez boa parte do projeto de identidade visual. Eu entrei mais na parte do logo, mas ela trouxe essa ideia e daí comecei a tentar entender como é que isso ia funcionar na realidade. Então, teve muito estudo também. Aqui já é um pouquinho do desdobramento dessa identidade visual, né? O logo também aplicado, né, dessa forma estática ali, né, mas também dando essa sensação de dinamismo, de movimento. Aqui já é uma peça em lettering que entrou um pouco para a identidade visual também,
com uma dos statements, né, da marca, né? Existimos para lutar pelos direitos das mulheres. Um outro projeto que foi muito legal, que eu pude trabalhar também, esse é mais recente, o case, ele tem, acho que é coisa de algum mês, mais ou menos, assim, que ele saiu, que foi o case da Perdigão. A Plau entrou para desenhar toda uma nova paleta tipográfica para Perdigão. Então, na verdade, o que aconteceu, né? A gente já tinha uma tipografia ali de varejo, que ela é do Carlos Mignot, e que é redonda, se eu não me engano é redonda, e eles gostaram dessa tipografia, mas eles pediram para, a partir dela, que algo novo fosse criado. Então foi quase como um projeto de customização de uma fonte que já existia, e dessa fonte da redonda surgiu toda uma família, né? A redonda mesmo ela é sans, então surgiu uma serifada, daí uma serifada, uma slab, uma flare, né? E então, essa foi um lado, né, dessa paleta, e o outro lado foi uma fonte script, e essa, sim, foi criada do zero. Essa foi uma fonte que quem trabalhou mais próximo dela foi eu e o Rodrigo Sayani. Eu entrei mais em estudo de tipografia, estudo de caligrafia para essa fonte, então teve, assim, foi um bolo de papel grande, muito estudo de caligrafia para entender como é que ia ser a personalidade dessa fonte. E um desafio que foi muito grande assim, para esse projeto é que Perdigão é uma marca que ela é usada por muitas pessoas. Ela é uma marca popular do mercado e ela vai atingir, ela vai interagir com pessoas de contextos muito diferentes. Então, uma preocupação que a equipe que estava coordenando esse processo, porque esse foi um projeto que tinham equipes de 3 estúdios trabalhando, assim, além da própria Perdigão, né? Tinha a Plau, que entrou com a parte tipográfica, tinha a UMAP, acho que foi a UMAP, para desenvolver toda a identidade visual, né, desdobramento, porque a Perdigão passou por um rebranding grande, na verdade, né? As embalagens mudaram, o logo mudou, os logos também foram desenvolvidos na Plau. E daí tinha um outro estúdio, que agora vai me fugir o nome, não vou me lembrar, que estava cuidando das embalagens em particular. Então, foi um projeto que teve uma dimensão um pouquinho maior, né? Então, a UAP, que estava organizando, que estava coordenando essa parte, né, que estava lidando mais direto com o time de Perdigão, passavam alguns desses feedbacks para a gente, assim, né, de, olha, a gente precisa que essa fonte, que ela seja simples, ela precisa ter personalidade, mas não pode ser muita personalidade, ela não pode comunicar muita coisa, ela tem que ser mais certinha. Tinham muitos detalhezinhos que foram difíceis que foram desafiadores, assim, de chegar, né? Chegou um momento em que o R e o S foram um problema, porque a forma como a gente faz, né, o S e o R, que às vezes tem aquele loopzinho na parte superior dele, aquilo estava causando uma preocupação, se isso ia causar algum problema de leitura ou não. E às vezes a gente que está muito habituado com letra, né, letra ou outros símbolos de uma forma geral, aquilo é muito claro para a gente, né? Não, isso aqui é um R, não tem como confundir um R com qualquer outra coisa. Mas às vezes a gente esquece que esse não é o contexto dessa marca, às vezes no mundo, na realidade, ela vai estar lidando com públicos diferentes, ela vai estar outras pessoas vão ser atingidas por isso, né? Então, teve um pouco desse cuidado, desse desafio de encontrar qual que era esse tom que essa fonte precisava ter, né? E no final das contas ficou uma fonte super bonita, super versátil, assim, foi super bem aplicada na marca. Recomendo também darem uma olhada no Instagram da Plau e no Behance, quem sabe que tem o projeto completo para vocês verem. E daí também a gente chega no Brush Pop, que foi um curso que eu passei um bom tempo desenvolvendo, foi super divertido. A Camila foi uma das minhas alunas, né? Ela pode falar depois também. O Brush Pop é um curso foi um curso ministrado por mim, mas não um curso da Plau, sobre desenho de logotipos no estilo Brush Script. Então, a gente trabalhou nesse curso todo esse processo de pensar em como desenhar logos nesse estilo. Então, a gente passou pela caligrafia e entender como que a ferramenta funciona, porque eu acho que é muito importante
a partir do momento que a gente quer desenhar um logo num determinado estilo, ainda mais um estilo caligráfico, é saber como é que essa ferramenta se comporta, né? O que eu consigo fazer com ela, que formas que eu consigo extrair dela. E uma coisa que eu repito sempre, assim, é que caligrafia é uma disciplina que eu acredito que todo designer que trabalha com letras, e não precisa ser type designer, mas um designer que vai desenvolver marca, que vai trabalhar com identidade visual, eu acho fundamental que ele conheça o básico da caligrafia. E daí o básico é o fundamento mesmo. Por exemplo, no topo ali do lado direito, né, tem essas duas ilustrações, né? Tem a primeira ali, né, que tem um pincel e uma pena. Eu não sei qual que é o tamanho da tela que tá para vocês, mas eu vou ler aqui só para caso esteja muito pequena para vocês. Essa é uma página que está falando sobre contraste, sobre o conceito de contraste, né? Contraste nada mais é do que a diferença que a gente tem entre as áreas finas e as áreas grossas das letras. E isso é determinado pela ferramenta caligráfica que a gente está usando. Se eu estou usando uma pena ou uma pena, né, de ponta flexível ou um pincel, eles trabalham com um contraste de expansão, que é um contraste que ele vai ser determinado pela força da minha mão e o quanto que aquela ferramenta consegue expandir através da pressão. Então, se eu coloco pressão, força na minha mão, conforme eu estou manuseando essa ferramenta, ela vai abrir e vai gerar um traço mais grosso. No caso da pena flexível, ela só gera esse traço mais grosso quando ela está traçando para baixo. Tá? Para os outros ângulos a gente não consegue, porque ela, pela forma dela, né, ela fecha, né, ela é fechadinha assim, né. Então daí quando a gente coloca pressão, ela vai abrir e a tinta vai passar por ali. Então a gente não consegue fazer pressão para cima, senão a gente vai simplesmente rasgar o papel. Então os traços com a pena são dessa forma, e isso é o contraste de expansão. Penas de ponta flexível, como ferramentas de ponta flexível, como a pena, o pincel, a brush pen, por exemplo, eles vão gerar esse contraste. Do outro lado, a gente tem ali o contraste de translação, que é um contraste que ele acontece não porque a ferramenta abre, mas pelo ângulo que eu estou segurando essa ferramenta e como eu movimento essa ferramenta sobre o papel. Então, dependendo do ângulo que eu estou movimentando essa ferramenta, qual é o ângulo de traçado que eu estou fazendo, pela largura da minha ferramenta, vai gerar espessuras diferentes. É como está naquele desenho ali. Então, lembra que eu falei antes, assim, eu sei qual lado do A é mais grosso, por causa da caligrafia, por causa dessa ferramenta. Né? Quando a gente volta lá na história da caligrafia, da tipografia, que a gente vai chegar lá, não sei se vocês já passaram por alguma aula de tipografia no curso, não sei como é que é a grade de vocês, mas se talvez vocês tenham passado por isso, a gente vai chegar lá 2000 anos atrás na coluna de Trajano, que depois a gente vai ter, que isso gerou todo desencadeou, né, outros trabalhos como as fontes que a gente conhece hoje, como uma Times New Roman da vida, uma Garamond da vida, a Trajano, né, elas têm a origem nesse desenho, que é da coluna de Trajano, de 2000 anos atrás, lá em Roma. Em Roma, não tô falando besteira. E ela tem exatamente essa forma, e existe, assim, né, um pouco de dúvida, de especulação, né, porque o que hoje existe lá são as pedras entalhadas, né, existe um pouco de especulação sobre como que aquilo foi feito, na verdade, né, e se especula que foi feito com pincel, com ponta quadrada, enfim, por N motivos. Então, fechando parênteses, a gente passou por todo esse processo, porque eu considero que a caligrafia, apesar de ela não ser fundamental no sentido de nenhum designer precisa ser calígrafo, não é sobre isso, não é para ser um mestre calígrafo e ficar 30 anos estudando caligrafia, não é para isso. É para entender como é que a ferramenta funciona e como que as formas de letra que eu quero gerar, que eu estou gerando, como que elas se comportam, como que elas devem se comportar, porque a origem está na caligrafia. Então, se eu vou desenhar um logotipo que ele tem
que ele tem um estilo de brush script, que ele tem um estilo de uma letra pincelada, se eu não sei como é que a ferramenta funciona na prática. Então, a gente passou por esse processo para que os alunos tivessem esse contato com a ferramenta, para depois a gente falar um pouquinho sobre expressividade, sobre personalidade, né? Porque quando a gente entra em logotipo, a gente não está falando da caligrafia certinha, né? A gente está falando de dar, de materializar, de alguma maneira, um conceito, né? Uma manifestação de um conceito de uma marca. E daí a gente precisa entrar em personalidade, em expressão, entender como que as letras podem responder a determinados briefings, enfim. E daí passando por todo esse processo de caligrafia, de lettering, de vetorização, até, né, a gente chegar num projeto final, assim. As aulas foram 4 aulas, 4 encontros semanais, ao vivo, foi super bacana. E aqui estão alguns dos projetos de conclusão dos alunos. A ideia, a proposta era que eles escolhessem uma marca que eles gostassem, mas que não tivesse um logotipo que fosse no estilo, né? Que não fosse um logo em brush, para que eles desenvolvessem um logo novo para essa marca. Só que a ideia não é simplesmente desenvolver um logo, é justificar as escolhas que eles estavam fazendo, né? Essas letras, todas essas são letras cursivas que têm uma origem em letras pinceladas, mas todas elas são diferentes, nenhuma delas tem características muito parecidas, assim, né? Talvez com exceção da Adidas e da Vans, tem um pouquinho mais de familiaridade, mas são manifestações diferentes partindo de um mesmo estilo. Então, foi muito interessante ver como cada aluno abordou esse briefing e fez as escolhas que fez para responder, né, e dar uma cara nova para a marca, assim, foi super legal. E a gente tinha sessões intermináveis de feedback para esse curso. Aqui na verdade já foi da apresentação final, né, desses alunos, que eles entregaram nesse prazo, né, e daí a gente pensou, vamos fazer uma live, vamos mostrar esses projetos. Então, depois surgiram outros projetos finalizados, mas eles acabaram não entrando para essa live especificamente, mas a gente pensou, vamos fazer uma live, vamos mostrar como é que foi esse processo. Aí o Rodrigo também entrou para ajudar com a avaliação desses projetos e dar feedback, foi super bacana. Acho que quem saiu do curso, assim, conseguiu executar coisas muito legais, assim, fiquei muito contente com todo esse processo, e espero que eles também. E estar trabalhando numa empresa, né, começar a trabalhar numa empresa, que eu entrei no ano passado, em março, que tem um foco em tipografia, me levou a começar a explorar a tipografia, né, começou a explorar esse universo. Para quem estava só na caligrafia e no lettering, eu senti que foi um caminho meio natural para mim. E essa daqui foi a primeira fonte que eu comecei a desenhar, que é a gotiquinha, que é uma gótica suave, ela é inspirada na textura, mas ela tem todas essas... ela é mais fofinha, né? Ela surgiu, na verdade, de um outro projeto que também é tipo uma master, não é um curso, é uma masterclass que a Paul faz com alguma frequência, que é o Brand Cooker. E no Brand Cooker a gente faz meio que... É quase como uma receita meio ao vivo, assim, né, da Ana Maria Braga, assim. Temos uma receita para fazer, vamos resolver esse briefing. É uma coisa meio dinâmica, assim. E daí, o briefing que a gente tinha, que foi eu e a Ana, que fizemos essa última vez que teve, a gente tinha um briefing que era de fazer um jornal para crianças. E daí, eu pensei, vamos fazer um mini news. A gente teve que fazer um name e tudo mais. O mini news, e daí eu pensei no jornal, tipo um Times, ou sei lá, que tem fonte gótica, né? E daí eu pensei, como é que seria uma gótica para crianças, né? E daí esse daqui foi um pouquinho do processo, assim, né? Partindo de uma caligrafia super clássica, de uma
gótica textura, que é super angulada, super modular, agressiva, e como é que ela foi tomando forma de ser algo mais fofinho, mais maleável. Em um determinado momento, ela quase ficou parecendo aqueles balões, assim, de escultura, sabe? Aqueles que são tipo uma salsichinha, assim, né? E a Ana desenvolveu essa peça, né, que foi do jornal daí, né? E ficou sensacional isso, assim. Eu ainda acho maravilhoso as matérias, né? Tipo, robôs fazem parkour, Louvre expõe obra invisível. Tem o copy, assim, que saiu desse projeto, foi super divertido, assim. E daí, a Gotiquinha, ela tá parada, né? Já tem algum tempo, mas tem, vai sair a qualquer momento, né? E eu comecei fazendo ela baseada no logo, mas eu acabei eventualmente voltando para a caligrafia para entender melhor algumas formas, para que ela ficasse ainda mais fofinha, né? E daí, ao invés de fazer, como eu queria essa característica, ao invés de eu fazer essa caligrafia com pena, eu fui fazer com pincel, porque o pincel ele é mais flexível, né? Então ele poderia me trazer outras características que uma pena de metal não fosse trazer. Aí, seguindo em tipografia, tem a Edge, que daí já é uma script, que também está em desenvolvimento também. Quem tem interesse em fazer tipografia, eu não recomendo muito começar por scripts. Scripts são muito difíceis, é muito sofrimento, mas, enfim, acho que, sei lá, eu gosto de sofrer, assim. Que são alguns dos estudos dela. Script é difícil porque a gente tem que pensar muito em conexão das letras, né? É difícil fazer com que tudo se conecte, tem que ter um outro pensamento por trás. Tem que pensar que o mesmo traço de saída da letra, né? O traço que vai conectar com a outra, ele tem que terminar sempre no mesmo lugar, na mesma altura. Tem todo um outro pensamento que é mais desafiador fazer isso funcionar, assim. E daí tem questão de funcionar como fonte, né? Tem espaçamento, enfim. Mas aqui um pouquinho do desenvolvimento dela. E ontem, na verdade, eu terminei participando, que foi um programa de 10 semanas aí sobre type design, né? Mas focado em display, que são essas fontes para título. E isso aqui é um pouquinho do andamento do projeto dessa fonte, que a princípio o nome dela vai ser esse, né, a Razor. Ela tem essa característica, as serifas super afiadas, de ser uma fonte mais agressiva, assim. Aí um pouquinho desses estudos de lettering, de caligrafia, né, do andamento dela, como tá hoje ela tá nesse resultado aqui, mas ela tem muita coisa para fazer ainda. Mas já que terminamos ontem, achei que seria legal trazer isso, assim. E uma coisa que eu acho importante, assim, eu tô mostrando tudo isso e tal, beleza, né? Só que nem sempre foi assim, né? Todo mundo começa de algum lugar, e quando eu falo de confiar no processo, estou falando disso aqui. Isso daqui são projetos de quando eu comecei, de 2015. Então, 2015 era aquilo ali que eu estava fazendo, aquele Feliz Dia Internacional da Mulher, que eu não sei se está escrito mulher ou se está escrito e mulher. Que a gente começa a enfiar uns floreios absurdos no meio do nada, e enfim, né? Mas achei que eu estava arrasando, estava lindo e maravilhoso. Então, né, esse andamento, né, 2015, 2016, 2017, aí 2018 a coisa já começa a tomar uma outra forma, né? Eu já comecei a também trabalhar com outros materiais que eu gostava, com aquarela, com guache. Aí, em 2021, eu já começo a me familiarizar mais com o vetor, e dá pra ver que começa a perder cor também, né? Eu vou ficando cada vez mais monocromática, assim, né? Eu só preto e branco a vida toda. E, e desenvolvendo, né, pra o que eu tô... Oi? Aonde travou? Tá, vocês... Tá indo?
Isso vocês tinham visto, né? 2015, 2016. Tá. Então era isso, gente. 2015, 2016, era assim, tá? A gente só conseguiu começar em algum lugar. 2018, daí já estava, né, trabalhando com outros materiais. Essa finalização ela é digital, mas tudo está acontecendo em papel, né? Com aquarela, com guache, com caneta mesmo. Daí, 2021 passando, já começando a experimentar com vetor, é isso que eu falei, né? Que eu vou começando a ficar meio monocromática, assim. As artes vão perdendo cor. E daí até chegar em 2024, assim, né? Então existe um processo, existe uma curva de aprendizado, e um pouco do que eu falo, assim, né, sobre essa questão da caligrafia, por exemplo, né, essa última peça, acho que é até uma meio piada, assim, né, de logos de banda de black metal e legibilidade que a gente nunca entende o que está escrito ali, que são só uns galhos perdidos. Mas, na verdade, ali é uma letra gótica. Ela tem exatamente a mesma estrutura do estilo do outro lettering que está ali do lado. Só que ele tem um outro desenho por cima, um outro desenvolvimento acontecendo ali. Então, eu acho que eu quero dizer assim é que existe um processo, né? Só que beleza. Aí a gente se depara com isso, né? A gente tem, tudo bem, Mari, projetos pessoais, tal, maravilha, mas e aí, o que eu faço? Aí a gente se depara com isso, a gente se depara com a folha em branco. O que a gente faz? Né? O que essa folha representa? Ela, geralmente, ela é isso aqui. É um processo de autocrítica, de perfeccionismo, de medo, de insegurança. A gente não sabe o que fazer, como que reagir, assim. Eu sofri e ainda sofro muito com isso, assim. Acho que isso é meio comum entre todo mundo que trabalha com criatividade de alguma maneira. Lidar com isso, assim, né? E daí vocês me perguntam, e agora? Né? O que eu faço? Tudo bem, né? Tudo lindo, maravilhoso, mas o que eu faço? E eu tenho que dizer que eu não sei. A realidade é que eu não sei, eu não tenho uma resposta certa, porque ninguém é igual. Né? Cada um tem uma característica, cada um é de um jeito, cada um tem interesses muito particulares, cada um tem bagagens e histórias muito únicas. Então, não existe receita, né? A gente tem pessoas que são perfeccionistas, meticulosas, uns são mais caóticos que os outros, uns seguem o fluxo e outros planejam cada detalhe. Então não existe xarope que cura tudo, né? Que nem aquela história, vó, machuquei o dedão do pé, toma o xarope. Ai, vó, tô com febre, toma o xarope. Sempre aquela mesma, né, solução, assim, né? Sei lá, acho que todo mundo tem alguém da família que tem um xarope, assim, que cura tudo. Só que isso não existe na realidade, né? E eu acredito que tem que existir um caminho do meio entre o criar localmente, sem ter qualquer tipo de autocrítica, e eu tô tão preocupado com a perfeição que a folha segue eternamente em branco. Então, não é sobre receita de bolo, ou sobre desvendar 5 passos para o sucesso, dar uma receita aqui sobre o que vocês têm que fazer. Né? É mais um convite mesmo. E aí a pergunta é o que experimentação significa para vocês? Porque para mim significa isso que eu mostrei, significa brincar com as letras, significa sentar e às vezes botar uma música que eu gosto. Se é uma sexta-feira à noite, às vezes eu pego uma taça de vinho, vou beber e vou caligrafar, porque isso sei lá, é um momento meu que eu gosto de criativamente de ter e que me traz tanta satisfação pessoal, como às vezes me traz coisas novas, me traz descobertas novas com as letras. Então, isso é o que experimentação significa para mim, é como funciona para mim. Então, o que é para vocês? Mas para dar alguma dica, quem sabe, pode ser combinar paixões que vocês têm. Então, às vezes é combinar a ilustração. Pensar uma coisa óbvia aqui que eu não tô, a minha cabeça já não está funcionando muito bem. Sei lá, misturar ilustração com música, misturar técnicas, né? Então, eu gosto de desenhar letra, mas
eu tenho alguma coisa que eu posso usar para desenhar a letra que não é o clássico, que não é a pena? O que eu posso usar? De repente tem algum objeto do dia a dia. Tem gente que faz lettering com comida, então, não é, para quem conhece talvez a Ellen Lupton, ela publica muito conteúdo no Instagram, no TikTok dela, e ela vira e mexe está ensinando tipografia, fazendo biscoito, sabe? Com as letrinhas em biscoito, assim. E então, às vezes é isso, é combinar paixões, misturar técnicas, é criar conexões que são inusitadas. Então é sobre imaginar algo disruptivo. Só que não, né? Na verdade é imaginar algo que represente uma parte de quem você é. E daí é uma parte porque, né, gente, não vamos resumir toda a nossa vida, todo o nosso trabalho a um projeto pessoal. Mas, de repente, pode ser um escape para algo que vocês gostam, para uma expressão que está ali esperando para ser explorada. E daí tem para finalizar, assim, tem uma frase que eu gosto muito desse livro. Na verdade, eu vou trazer 2 citações dele. Esse livro é o Ato Criativo. Eu recomendo muito a leitura dele, ele é muito bom, que é do Rick Rubin, ele é um produtor musical. Essa é uma tradução livre, tá? Mas eu gosto dela particularmente porque ela está falando de caligrafia. E esse é um livro que fala sobre processo criativo, enfim, né? Realmente recomendo. Nem todos os projetos exigem tempo, mas exigem uma vida inteira. Na caligrafia, o trabalho é criado em um único movimento do pincel. Toda a intenção está concentrada nesse movimento único. A linha é um reflexo da transferência de energia do artista, incluindo toda a história de suas experiências, pensamentos e apreensões para as mãos. A energia criativa existe na jornada para a criação, e não no ato de construir. Então é sobre isso, é sobre a jornada, né? É sobre o estar ali fazendo no dia a dia, né? É sobre o processo. E tem essa outra citação também que eu gosto muito. Através do estado comum de ser, já somos criadores da maneira mais profunda, criando nossa experiência de realidade e compondo o mundo que percebemos. Então, é isso, gente. A gente já está criando, a gente já está produzindo coisas simplesmente pelo fato de estarmos aqui, né? Então, para fechar, assim, aquelas dicas meio óbvias, mas que é sempre bom repetir, que tenham boas referências, treinem o olhar, descansem, trabalho, a vida não é para ser só trabalho. Se gosta de letras, estuda caligrafia, porque realmente muda o jogo. Tem que ter paciência, porque tudo é, né, processo, existe uma curva de aprendizado. Nem tudo precisa ser compartilhado, então às vezes a gente vive muito nesse mundo que hoje a gente está rodeado o tempo inteiro de celulares, né? A gente está o tempo inteiro no celular, a gente vive dentro da rede social, mas nem tudo que a gente faz precisa estar ali. Então, se isso é algo que causa uma certa pressão e impede a gente de produzir alguma coisa, talvez não precisa estar ali. E o mais importante, no final das contas, eu acho que é se divertir e curtir com o processo. E eu acho que tem muito isso, assim, o que eu quis dizer, no final das contas, cada um tem a sua caminhada, né? Mas, para mim, fazer projetos pessoais, projetos que eu fazia porque eu não tinha um projeto, não tinha um trabalho, não tinha projeto de cliente num determinado momento, fazer coisas que eu gostava, eventualmente me trouxeram a trabalhar hoje com algo que eu gosto muito e num lugar onde me permite explorar possibilidades diferentes do meu trabalho, trabalhar com clientes muito legais, trabalhar com pessoas muito legais. Então, e existe essa construção, né? Eu estudei caligrafia lá no início e hoje eu consigo aplicar a caligrafia nesse trabalho. Eu gostava de lettering, hoje eu consigo aplicar o lettering nesse trabalho, mas tudo porque houve essa construção que começou dos projetos pessoais. Se eu não tivesse feito esses projetos, eu certamente não estaria aqui, eu provavelmente estaria continuando trabalhando em gráfico, alguma coisa assim, que né, só não era para mim, assim, eu não era feliz fazendo isso. Então, em resumo, é isso. Façam projetos pessoais, porque eles trazem frutos, né? Eventualmente eles trazem frutos, sejam eles quais frutos possam ser, né? Aí a medida de sucesso ela é individual também. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
Tem. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Comentar alguma coisa? Mari, eu só queria te agradecer de novo por ter participado. Eu já fui tua aluna, sei quanto tu é uma ótima professora, uma ótima profissional. Sempre dá para aprender muito contigo. E muito obrigada por ter aceitado o convite e conversar com o pessoal aqui do curso. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. E, bom, acho isso. Deixa eu perguntar. Obrigada, né? Primeiro, obrigada a vocês pelo convite. Fiquei super feliz e que bom que deu certo. Eu tinha pensado de a gente fazer uma dinâmicazinha de uns 20 minutos, mas se o tempo de vocês ficou apertado, tudo bem. Daí eu só queria conferir com você, assim, sabe? Dá? Ficou apertado, né? Aqui desde de manhã, daí estamos meio cansados. Não, tá certo, tá certo. Era mais a gente explorar alguma coisinha de lettering e tal, mas fica para uma próxima, não tem problema. Se tu aceitar voltar a conversar com a gente pode combinar talvez só um mini workshop, mesmo que seja à distância, sabe? Podemos combinar outras Sim, coisas. sim, sim. Não, vou adorar. Podem contar comigo. Obrigada, tá, gente?